Olá, você, aluno da disciplina de desenho técnico. Eu sou Francisco de Alencar, professor responsável por essa disciplina. Nesse vídeo eu vou apresentar uma síntese do que vamos desenvolver durante o semestre. Quero também informar que a ficha 2, que contém todo o conteúdo programático da disciplina e mais algumas informações importantes para você, ela já foi disponibilizada no SIGA. E também pelo SIGA foi disponibilizado a apostila dessa disciplina. Pediria que você, na medida do possível, tivesse um acesso rápido, uma leitura atenta a essa apostila. Então vamos lá. O desenho técnico como linguagem de projeto. O desenho técnico representa a forma de um objeto por meio de traços geométricos, dimensões, procedimentos técnicos e normas vigentes. Esse objeto produzido só foi possível porque havia um projeto e, portanto, desenhos que informam todas as dimensões e detalhes construtivos da forma desse produto. Nessa imagem a gente consegue perceber em uma das vistas, não só a geometria do produto, como as dimensões, furos, espessuras, ângulos e cortes. Então, onde se resolva, por alguma razão, produzir este objeto, numa indústria ou numa empresa, as informações estão presentes aí nesse desenho. É uma linguagem gráfica empregada nos projetos de engenharia, arquitetura e design. E esse desenho desse veículo, quando eu desenvolvi, eu ainda utilizava a linguagem convencional do desenho técnico. Papel, prancheta, esquadro, compasso, instrumentos de desenho. E essas duas imagens do veículo são esboços feitos à mão livre, esboços mais elaborados com aplicação de cor, materiais de desenho, que a gente chama de ilustração. A ilustração não será objeto de estudo nessa disciplina, mas o esboço e a perspectiva isométrica serão, sim, abordados. E aí o veículo pronto. Então nós conseguimos completar o ciclo de projeto. A ideia que alguém teve, através de esboços que foram sucessivamente desenvolvidos, aprimorados, os desenhos posteriores apresentando uma série de detalhes, de materiais, de componentes e de processo de fabricação até a fabricação do produto. Então, o ensino básico do desenho técnico emprega geometria simples, permitindo, por exemplo, que a partir dessas três representações consiga-se compreender a forma do produto. Essas três representações são esses desenhos que nós vamos agora denominar de projeções ortográficas. Veja bem, não estou ainda iniciando o ensino ou o que as projeções, o que são as projeções ortográficas, mas apenas iniciando essa abordagem. É muito difícil um aluno que não tenha ainda se envolvido com esse conteúdo de desenho técnico compreender, a partir dessas três vistas, qual é o objeto, como é que de fato é esse objeto. Agora sim, com a projeção isométrica, isso aqui é uma perspectiva isométrica, eu consigo estabelecer uma relação entre ela e essas três vistas ortográficas. Se você perceber aqui na perspectiva isométrica, essa metade dessa circunferência e esse furo, essa face, ela está representada nessa vista. Metade da circunferência com o furo. E se eu subir sobre o objeto, se eu for fazer uma observação em cima do objeto,
eu consigo perceber que esse furo oblongo, ou seja, esse retângulo com os cantos arredondados, ele está representado aqui. Assim como essa curva, né, no canto direito do objeto representa exatamente essa curvatura aqui na perspectiva isométrica. E assim em diante. Embora não seja ainda uma aula de projeção ortográfica, eu pediria que você, na medida do possível, com o auxílio da apostila, começasse a fazer essa observação e tentasse entender, a partir da isométrica, quais são as vistas ortográficas que correspondem a cada lado desse objeto. Né? A apostila vai ser possível você fazer esse tipo de observação, esse tipo de exercício. Aqui nós temos uma geometria um pouco mais simples, né? Mas também com o mesmo objetivo. A perspectiva isométrica está informando qual que é a frente do objeto. E de uma maneira assim, bastante simplista, né? A gente pode observar, por exemplo, que este T aqui de ponta cabeça, ele apresenta-se nessa vista frontal. Ele está aqui, ó, né? E o que seriam esses dois retângulos aqui? Seria uma representação ortogonal, uma vista perpendicular, dessas duas faces que estão inclinadas na isométrica, mas aqui elas não estão inclinadas, eu tenho uma vista bidimensional. Se eu for para a lateral esquerda do objeto, já que essa é a frente, se eu me dirigir aqui ao lado esquerdo, essa vista lateral esquerda, eu enxergo o objeto onde se mostra essa inclinação e toda a forma cúbica onde está inserido essa geometria. Se eu subir, né, se eu estiver acima do objeto, eu consigo enxergar inclusive esse pequeno rebaixo representado aqui na isométrica, né, e consigo ver também esse T, de forma muito simplista, né, representado na vista superior aqui, ó. Essas três linhas tracejadas, em desenho técnico, elas podem ser também uma linha invisível. O que é uma linha invisível? Se você reparar aqui na perspectiva isométrica, existe essa linha desse rebaixo que vai até o fundo. Mas quando eu estou de frente para o objeto, né, como eu estou aqui, eu não enxergo essas duas linhas verticais, mas elas existem. Então a linha tracejada é uma representação daquilo que existe, mas eu não vejo. A mesma coisa quando eu vou para a lateral esquerda. Eu não vejo essa linha do rebaixo, mas ela existe. Então ela está representada aqui. Ok? Fique tranquilo que tudo isso será matéria desenvolvida com calma, com uma série de exercícios. Aqui na apostila, por exemplo, você tem esses desenhos que eu gostaria muito que você tentasse fazer essa analogia, né? Essa análise, essa compreensão entre a perspectiva isométrica e as projeções ortogonais dessa perspectiva isométrica, desse objeto. A mesma coisa ocorre aqui, só que com um objeto diferente, não? Faremos também uma abordagem de um assunto muito importante em desenho técnico, que é a perspectiva isométrica. Gostaria de salientar que esse desenho, ainda que bastante complexo, ele não depende de nenhum talento nato que as pessoas têm quando fazem, por exemplo, desenhos artísticos, né? A perspectiva isométrica, ela pode ser aprendida, ela é uma técnica, ela é um procedimento técnico geométrico. E é uma forma de representação dos objetos exatamente como nós os vemos, né? Esses objetos. Então isso é possível ser aprendido, né? Aqui eu tenho um objeto produzido e a sua representação técnica. À direita superior, as vistas ortogonais, trazendo todas as informações da geometria e das dimensões, e embaixo, na imagem à direita, eu tenho a perspectiva isométrica explodida.
A isométrica explodida, ela facilita muito a compreensão daqueles componentes que fazem parte do objeto. Facilitam muito entender como aquele objeto é constituído e qual a relação entre um componente e outro. Uma coisa muito importante, um assunto muito importante, antes da gente iniciar a perspectiva isométrica, são os esboços ou os croquis, né? Então, esboço ou croquis é, na minha opinião, a primeira manifestação da forma de um objeto ou de um produto. Você faz isso com um desenho à mão livre, e esse desenho, na medida em que vai se evoluindo, ele vai se aprimorando até a gente chegar nos desenhos técnicos, das vistas ortográficas ou da perspectiva isométrica. Nós temos aqui um desenho à mão livre ortográfico de uma lâmpada. Temos aqui a representação ortográfica desse bocal, modelado aqui. A gente tem também aqui uma projeção ortográfica do corpo dessa luminária. Aqui novamente um outro desenho, uma perspectiva isométrica e suas respectivas vistas ortográficas. Então o esboço, para mim, na minha opinião, é o início, é o surgimento, é onde a pessoa pensa numa forma e materializa essa forma, transferindo o seu pensamento para um papel, usando um lápis, por exemplo, borracha. É a primeira manifestação do desenho. Então ele é muito importante, embora muitas vezes, como esses que eu estou apresentando, parecem ser desenhos assim sumários, rabiscos, né? Eles são a origem de tudo. E existem alguns recursos, né, que facilitam o aprendizado desse esboço. Essa folha esquerda também consta na apostila, é uma malha quadriculada em que ela reproduz os 3 eixos principais de uma perspectiva isométrica, x, y, z. Então, em cima dela, usando um lápis e de forma manual, você começa já a desenvolver essas perspectivas isométricas, configurando a forma do produto. Então, essa malha triangular auxilia a construção dos esboços, pois os eixos isométricos fornecidos nela facilitam a construção da perspectiva, né? O esboço pode permitir o desenvolvimento de desenhos elaborados à mão livre, possibilitando desenhos de concepção da forma de um produto industrial. Esses 2 desenhos foram feitos à mão livre, através do esboço, configurou-se uma perspectiva isométrica e foi elaborado esse traço e depois com a colocação de cores, de materiais de desenho. Então, numa indústria, essa era, antes dos computadores, né, a maneira prática, embora, né, à mão livre, de mostrar a primeira configuração, as primeiras ideias de um produto que ainda está em desenvolvimento, que ainda não existe. Então, ao se fazer um desenho à mão livre de um objeto qualquer, estamos também iniciando e aplicando conceitos de desenho técnico. Aqui, da mesma forma do slide anterior, foi apresentado por uma indústria, através de esboços mais elaborados, o conceito de um produto. Uma vez aprovado esse conceito, né, de um desenho à mão livre, ele passa para fases mais avançadas de desenvolvimento, né, de detalhamento e de desenho técnico, projeções ortográficas, perspectiva isométrica, até chegar aos recursos atuais de CAD 3D, desenho assistido por computador. Então, o esboço ele pode ser um simples rascunho e pode se transformar também num desenho elaborado, ainda que à mão livre. Então, esses 2 veículos, né, o desenho desses 2 veículos, eles foram feitos à mão livre, né, a partir do esboço, uma perspectiva isométrica e aplicação de cores. Então,
Então, nessa disciplina, o ensino do desenho será realizado na forma convencional. Mais uma vez repetindo, o que é forma convencional? É a prancheta, são os papéis, são os lápis, são os instrumentos de desenho, né? Compasso, esquadro, transferidor, régua. Entretanto, eu gostaria de sugerir avançar esses estudos do desenho técnico empregando os recursos digitais oferecidos por softwares 3D paramétricos. Eu tenho uma proposta para fazer para a classe nesse sentido, quando voltarmos presencialmente. Uma proposta em que a gente possa desenvolver a disciplina na forma convencional e terminá-la concluindo com digital 3D. Vai depender da conversa que a gente tiver e do interesse de vocês. Veja aqui, por exemplo, eu tenho duas imagens e todas as duas foram feitas em software 3D, CAD 3D. A imagem à esquerda é uma perspectiva explodida, mostrando os componentes, né, que compõem essa estrutura, esse produto. E a mesma imagem, no segundo momento, com aplicação de cores, materiais, o que permite que a indústria, veja que importância tem isso, visualize com muito detalhe, quase que uma foto realística, de um produto que ainda não existe. Então isso favorece muito o desenvolvimento do projeto, diminui o risco, todo o projeto contém um certo risco, né? E as equipes de projeto nas indústrias fazem um esforço muito grande de diminuir esse risco. E os softwares atuais 3D CAD favorecem muito isso, né? Além de dar muita precisão e muita rapidez no desenvolvimento dos desenhos e, portanto, da produção desses objetos, né? Isso aqui não é uma fotografia do produto, isso aqui é uma imagem tirada de um software, daqueles elementos que foram modelados, um 3D, e numa fase posterior, no mesmo software, você faz o que a gente chama de renderização ou de ilustração de um objeto. Então, uma equipe de projeto numa indústria ou num escritório de projeto consegue visualizar com muito detalhe, com muita informação, aquilo que ainda não existe. Aqui é a mesma coisa, né? Esses objetos, quando foram desenhados, projetados e renderizados, eles não existiam. Então isso favorece uma vantagem, permite uma vantagem muito grande na tentativa de reduzir riscos, incertezas, até porque você, além da engenharia, você pode fornecer essas informações para o setor de vendas, para o setor de marketing, que pode prospectar, através de uma pesquisa, qual é a impressão que as pessoas teriam sobre aquele produto. Isso antes dele existir, né? Então isso é muita vantagem. Então o desenho técnico nos cursos de engenharia, arquitetura, design e outros, na minha opinião, deve potencializar o quê? O início da aquisição de conhecimento na área da linguagem gráfica para aplicação industrial. Nós estamos falando de engenharia e todas as engenharias têm uma atividade de projeto industrial. É verdade que também as engenharias se manifestam na gerência, na administração de projetos, mas sempre de uma aplicação industrial. Também acho que o desenho técnico deve auxiliar no desenvolvimento de projetos, na produção de protótipos, maquetes, modelos e atividades industriais afins. Todo esse material que foi aqui apresentado representa uma síntese do que veremos detalhadamente ao longo do semestre. Sugiro que você faça uma leitura atenta da apostila, né? Não só nesse momento, mas antes de qualquer aula que você venha a ter, dê uma lida, né? Observe qual será a próxima matéria, estabeleça as suas dúvidas
e quando chegarmos, né, na aula presencial, semana a semana, você já venha com as suas dúvidas, diminuindo assim aquelas dificuldades de aprendizagem de algum conhecimento novo, né? Espero você no próximo vídeo e até lá!